Olá pessoal, eu sou Pedro Holloway, sócio fundador da Cajuí Capital. Por favor, deixe seu like, se inscreva no canal. Faltam só 999.900 pessoas para a gente atingir a nossa meta. E toda semana eu faço um giro semanal passando pelos principais indicadores de mercado e ver o que mais relevante vai acontecer durante a semana com os indicadores econômicos, políticos e financeiros e seus impactos nos mercados. Então começando o nosso giro semanal da semana que se inicia hoje, dia 29/9 e vai até 5/10. Para a semana, final de mês, tem menos coisa, mas mesmo assim bastante importante. Nos Estados Unidos a gente vai ter dados de emprego e desemprego, né? Então payroll, ADP e JOLTS. O payroll é o mais importante deles, que sai na sexta-feira. Deixa eu só ver minha colinha aqui. Sexta-feira, payroll às 9h30 da manhã daqui do Brasil. Esse daqui costuma mexer com os mercados quando vem dado bem relevante, e esse pode ser um dado bastante relevante porque vai indicar o que o Fed vai fazer nas próximas reuniões. Além disso, tem alguns PMIs, não só nos Estados Unidos, mas na China, na Europa. Os PMIs eles não costumam ser muito relevantes, tá? A não ser que venha alguma coisa muito fora ali dos 50. Lembrando que 50 significa expansão desse indicador e abaixo de 50, contração do índice de gerente de compras. Lá nos Estados Unidos é bom ficar ligado também porque vai ter uma discussão sobre o shutdown. O shutdown é quando o governo não pode mais executar seu orçamento e aí ele começa a fechar e trava gastos. Então sempre tem essa discussão quando começa a se aproximar do teto e aí volta para a Câmara, eles discutem e acabam ampliando mais o teto, o quanto que o governo pode gastar. Tá? De recentes a gente teve o PIB veio um PIBão, né? Então se os dados estiverem corretos mesmo, a segunda leitura estava muito fora, então o que estava sendo esperado era para essa terceira leitura e última do trimestre, era 3,3% de crescimento e veio 3,8%. Então eu até trouxe um gráfico, daqui a pouco eu mostro, de como é que o PIB veio esses últimos tempos, e aí estava se discutindo se ia ter recessão ou não, que são 2 trimestres consecutivos em queda, e não tá tendo, tá? Então, assim, afastou. Eu acho que se for isso mesmo, é uma baita vitória aí para o governo. Então, você tá conseguindo gerar um nível forte de crescimento, com inflação mais ou menos controlada e com desemprego controlado também, tá? Não vou dizer que tá super bem, porque vieram alguns dados ali meio estranhos, mas veio num patamar bom que permite fazer corte de juros nesse contexto, tá? O PCI ele também veio, que é o índice de inflação preferido do Fed, ele veio bem em linha com o esperado, ainda está acima da meta, acima do que o Fed desejaria, mas mesmo assim, por causa do mercado de trabalho, ele já permite cortar juros, tá? Na China a gente vai ter feriados a partir de quarta-feira, se não me engano, quarta, quinta e sexta-feira, feriados, tem esses PMIs, e lá na Europa a gente vai ter inflação. Inflação não faz preço, está super sob controle lá, daqui a pouco a gente vê um gráfico. No Brasil a gente também, final de mês também tem dados de emprego, então vai ter o CAGED e a PNAD. Desse daqui eu gosto mais da PNAD, que aí mostra o nível de desemprego mesmo, em vez do CAGED é a criação de vagas, né? E importantíssimo, dívida PIB, tá? Eu gosto de olhar a dívida bruta sobre o PIB, e aí tá naquele 77 mais ou menos, então esse dado que sai na terça-feira de manhã, vai ser bem importante para o mercado brasileiro, para ver como é que tá. A gente sabe que esse governo é um governo gastão, né, que gasta bastante. Vamos ver se a dívida PIB está sob controle ou não. E na sexta-feira a gente tem a pesquisa industrial mensal. Não está aqui no meu calendário, mas pesquisa industrial mensal. Esse daqui não faz muito preço, é mais para ver se a economia brasileira está desacelerando mesmo, por conta dessa política de juros mais alto, que é a ideia do Banco Central, é desacelerar um pouquinho a economia para não gerar tanta inflação, tá? A gente teve o IPCA 15, daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais, para ver se essa inflação, como é que está ela no mercado de trabalho. Isso daqui é bem importante quando a gente vê ali o núcleo de serviços, tá? E a ata do Copom na semana passada, que foi bem pesada, bem hawkish, então a gente vai ver também como é que a Selic para dezembro se comportou, que eu vou queimar minha língua aqui, achei que podia ter corte, mas o mercado já migrou para não ter corte. De radar político, esse daqui
gera holofotes, né? Então, na Câmara, a gente deve ter as conversas sobre isenção do imposto de renda de quem ganha menos de 5 salários mínimos, 5 mil reais ao mês. Só que o problema disso é a contrapartida, né? Todo mundo quer dar essa isenção, mas da onde que vem a contrapartida? E aí vem da taxação dos super ricos. Isso daí tem um pouquinho mais de dificuldade no Congresso, não só na Câmara, mas no Senado também. E aí você não pode dar esse benefício sem mostrar da onde você está tirando, né? Da onde que você está arrecadando mais impostos. E aí essa vai ser uma discussão bem importante. O governo se fortaleceu nessa semana, porque na semana passada tinha a PEC da blindagem, né? Então conseguiram cancelar, travar isso no Senado. E agora o governo está pautando alguma coisa que ele já queria ter pautado. Tinha essa PEC da blindagem antes e tinha também a anistia. Ambos perderam força, perderam relevância e agora pode destravar algumas pautas que o governo estava querendo. Tá? Bom, semana passada eu falei que também ia ter o discurso do Lula, seguido do discurso do Trump. Mal eu sabia que eles se encontrariam no meio do caminho e trocariam afagos ali e combinariam que nessa semana iriam se encontrar e conversar. O mercado inteiro esperando isso, porque as tarifas estão impactando o Brasil. O Lula e principalmente o Geraldo Alckmin estão querendo abrir essa porta de negociação. Muito se fala sobre se é uma cilada, se não é. O próprio Eduardo Bolsonaro falou que o Trump coloca o bode na sala, traz para a conversa e aí depois ele coloca o que quer. Então o Itamaraty tomando todos os cuidados, mas de fato o Brasil não pode negar essa conversa e tem que acontecer essa conversa, pois é uma pauta que está querendo faz tempo, né? De corrida presidencial aqui no Brasil, muita indefinição no campo da direita, então não se sabe se vai ser o Tarcísio. O nome do Ratinho Júnior começou a surgir com força, principalmente por causa do partido dele, o PSD, que tem ganhado muita relevância nos últimos anos, acho que na última década, né, em geral. Gilberto Kassab liderando o partido. E ele surge como um nome forte, né? Principalmente devido a não só à indefinição do Tarcísio, mas eu acho que tem alguma questão ali com a família Bolsonaro que talvez não queira ele, ou talvez esse não seja o melhor momento de indicar ele como presidenciável, tá bom? Então, olhos nisso, o Tarcísio vai visitar o Bolsonaro e conversar principalmente sobre essa apoio ou não da família Bolsonaro ao nome dele, para definir seu rumo, se segue no governo de São Paulo, candidato à reeleição, ou se tenta a presidência da República. Bom, aqui do giro a gente já falou. Vindo aqui então para a taxa de juros internacional, primeiro aqui Estados Unidos, para a reunião do dia 29 de outubro, caiu um pouquinho, tá? Mas a grande maioria acha que vai cair juros. A expectativa é que caia nessa reunião aqui de outubro e caia na reunião de dezembro 25 basis points, então 0,25 de queda. A curva não se alterou muito, acho que só os vértices mais longos, mais intermediários, ali vai 2 anos e 3 anos, caíram um pouquinho. Essa curva aqui ela acaba ficando muito desatualizada quando tem movimentação, porque essa daqui eu pego a mensal, então se a gente for ver, ela tá um pouquinho mais baixa do que foi há um mês nos vértices mais longos, acho que aqui só que chama atenção, tá? É azul clara com azul mais escura que a gente tem que olhar. Aqui, então, o crescimento da economia, 3,8%, superando as expectativas de mercado, que estavam em 3,3%. Isso daqui está muito forte, como eu falei na segunda leitura estava 3,3%, então todo mundo achando que ia vir por aí, eu mesmo coloquei a expectativa. E vindo forte, né? 3,8, principalmente por causa dos gastos do consumidor. Tá? Lá a economia é muito dependente desses gastos e o consumidor propenso a gastar mais elevou o PIB. Não se sabe ainda exatamente, tentei pesquisar, mas não tem cravado exatamente o que está por trás disso. Os consumidores estarem mais confiantes. Então, se falou um pouco sobre a antecipação do consumo, dado o aumento das tarifas, mas não é o que está aparecendo não. Vamos acompanhar aqui, não tem muita definição, mas mostra que as políticas, se for isso mesmo, se esses dados estiverem corretos, estão sendo certas, né? Estão sendo bem direcionadas, porque 3,8 para uma economia como a americana é muito, muito forte. Na Europa a gente vai ter inflação, lá a expectativa, forecast 2,2, a consenso 2,2. Então economia super
devagar lá, né? Não devagar, mas está num ritmo constante. Inflação sem pressionar a atividade, sem pressionar juros, então está super controlado. Vindo aqui para nossa terra Brasília, terra de Cajuí Capital. Curva também sem alteração, tá bem parada, esse daqui tá de um mês atrás, então sem novidades, pouca coisa. Aqui também as Bs, como eu falo, eu gosto de olhar ela um gráfico de linha, e eu não tenho esse gráfico aqui, então eu peguei duas tabelas. Aqui a da esquerda está cortadinha, da semana passada que eu mostrei, e a dessa semana. O que deu para notar é que alguns vértices subiram, tá? Então subiu o prêmio até 2033. Esse daqui subiu 2 pontinhos, mais ou menos cada. Os vértices mais curtos, um pouco mais ali, de 9,53, esse 2026 veio para 9,67. Isso indicando um prêmio maior, né, para quem quer aplicar em NTNB, e os vértices mais longos ali diminuindo um pouquinho. Então vamos pegar o último vértice, 2060, 7,21 e qualquer coisa ali, 72, foi para 7,21. Tá? Então mostrando que tem bastante prêmio nessa curva de B. Aqui para o Copom, eu não peguei da semana da reunião que vem, porque está super precificado, que vai cortar, que vai manteu, né, como se diz no mercado na semana anterior. Para a reunião de dezembro, isso daqui que me chamou mais minha atenção, tá? Ele estava em 62%, achando que ia ter corte, depois subiu para 64% ou 68%, e agora 80% do mercado acha que vai manter. E aí no dia seguinte é o famoso manteu, porque eles... foi muito hawkish já que foi bem pesada a ata do Copom que saiu na semana passada, e dando sinais que o Banco Central ainda está desconfortável com o nível de inflação, né? Não só essa desse ano, mas de 2026, e também do horizonte relevante para ele. Eu aqui queimei minha língua, eu estava talvez na torcida para que pudesse ter corte de juros ainda esse ano, e não é o que está aparecendo, tá? O Banco Central está bem vigilante. Vamos só passar aqui o IPCA. A gente fala aqui da Focus, tá? Que saiu agora há pouco, estava só esperando ela sair para a gente gravar. Olha só o que o Banco Central está olhando. Tem vários outros, tem relatórios trimestrais de inflação, tem outros indicadores que o Banco Central olha, as conversas com os próprios economistas. Mas 2025 acho que nem conta, né? Nem vamos falar, tá? Já vai ser acima da meta, eu acho, né? Vai que tem uma surpresa super positiva aí pro Copom. E venha dentro dos 4,50, acho que não. Se bem que eu estava vendo, a inflação de outubro, novembro e dezembro, ela tá alta nos 12 meses anteriores. Então, se você entra com uma inflação baixa, você move a média, né? Então, você consegue tirar essas leituras mais altas e colocar umas mais baixas. Mas não foi o que aconteceu nessa última inflação, no IPCA 15, e dificilmente vai ficar ali abaixo dos 4,50. Mas o que o Banco Central está olhando é principalmente, olha só, 2026 ainda está alta, mesmo que caiu na margem ali, tá, da semana passada para essa está 4,28. 4,28 é o que o pessoal acha que vai terminar 2026, dezembro de 2026, e 2027 e 2028 a meta é 3%. E o que o mercado está achando é que vai terminar em 3,9% e 3,7% em 2028, respectivamente, 2027 e 2028. Isso está gerando um desconforto do Banco Central. Tá? E aqui a gente vê que a meta de inflação ela é muito, muito baixa, então 3% vai ser difícil de alcançar, né? Então talvez volte às discussões de queda da meta. Poxa, o Brasil é um país inflacionário, eu acho difícil que a gente tenha uma meta de 3%, acho que se a gente pegar no histórico, depois semana que vem, se eu lembrar, vou trazer. O Brasil dificilmente atingiu esses 3% no histórico, ou abaixo disso, então as metas anteriores pareciam um pouco mais factíveis, né? Só para você ter uma ideia, a gente está em 2025, está falando em 2028 que a gente não vai atingir a meta, né? Então por isso talvez valha a pena revisar. CDS do Brasil, esse daqui estava em mínimas históricas, estava em 125 e passou para 137, ainda patamares baixos,
mas chama a atenção essa subida de uma semana para cá, tá? E eu achei até a semana passada tranquila, a semana anterior que eu achei mais turbulenta, mais investidor colocando prêmio de risco. Aqui só quero fazer uma homenagem. Eu não sabia, mas acabou aquele ENB. ENB era como se fosse um CDS, era como se fosse uma medida de prêmio de risco do Brasil em relação a outros, em relação à dívida americana. E agora a gente conta só com o CDS, não tem mais, pararam de divulgar e faz algum tempo, né? Porque eu fazia valuation, isso daí aparecia e eu consultava frequentemente, agora é só o CDS para usar. Vamos para mercados. Mercados Ibovespa forte, hein? Ibovespa, eu achei que relógio parado acerta a hora 2 vezes no dia, porque ele fica parado e o tempo vai passando e passa 2 vezes ali na mesma hora. Eu tô com o discurso que vai cair, vai realizar um pouco, e acho que quinta e sexta-feira foi de realização, mas não foi o suficiente. Bolsa continua fortíssima, agora o canal de alta tá traçado, ele deve trabalhar em cima disso daí, fazer algumas realizações, mas a tendência é para cima, bolsa para cima, então tá aparecendo. Fluxo estrangeiro impulsionou isso, e minha cabeça está cortando aqui o finalzinho do gráfico, mas eu tenho aqui embaixo a colinha. Saldo de setembro, 4,3 bi, então estava 2 mais ou menos, e aí foi para 4 essa última semana deu uma acelerada, um pouco por causa dessa alta dessa bolsa, se bem que na semana, contra a semana, a bolsa caiu, tá? Não dá para ver aqui no gráfico certinho, mas ela caiu um pouquinho, mas mesmo assim, tá alta, tá forte, né? E estrangeiro impulsionando essa alta, sendo que 2025 já 25 bilhões entrando. Esse daqui sem novidades, então muita gente colocando em renda fixa, o país da renda fixa é o Brasil, com esse juro tão alto, e a gente vê que ações e multimercados está tendo saída de recursos. De quando em quando eu trago o patrimônio líquido da categoria e dou uma olhada. O que me chama a atenção é o volume em FDICs, então 721 bilhões, superando as ações, o quanto que está investido em fundos de ações, que são 634, tem um pouco a ver porque o país da renda fixa você aloca em ativos atrelados à renda fixa, e os FDICs, muitos deles são CDI+, né? Então você consegue ter essa crédito, né? Então você acaba tendo essa índice atrelado, né? Atrelado ao CDI, muitos desses produtos. Eu acho que o destaque negativo ali está com o Fiagro, é um produto que acabou não decolando, é uma pena, né? Mas a situação do agro nos 2 últimos anos, esse ano também está... Quando o dólar oscila muito, tanto para cima quanto para baixo, acaba sendo ruim para o setor. E os FIIs, 368 bilhões, esse daqui tá interessante, mas está devagar, né? Depois que ele teve um grande crescimento, ele parou de crescer tanto. E vindo aqui para commodities, esse daqui também peguei da sexta-feira, ainda não estava disponível, então isso daqui foi então na quinta-feira, fechando em 5,36 o dólar, e valorização de várias moedas e ativos. O Trump ele está conseguindo, talvez ali no gogó ou na desconfiança da moeda americana, ele está conseguindo fazer com que os juros, que a moeda se desvalorize, e com isso ele consiga exportar mais, trazer mais dinamicidade para a economia americana, mesmo mantendo o dólar como uma moeda de referência. Ele só fica mais desvalorizado, mas se mantém como moeda de referência. Esse daqui era o objetivo dele, tá? Minha cabeça acabou tampando aqui o finalzinho, mas olha, 2025 esse daqui que é interessante. Então, Bitcoin, ouro, cobre, peso mexicano, real, cesta de moedas, tudo se valorizando com relação ao dólar. Valeu, pessoal, bons negócios. De oportunidades da semana, eu acho que eu estou precisando de contato. Se você tiver, manda inbox, principalmente no LinkedIn, que eu respondo rápido. Se você tem meu contato no WhatsApp, pode mandar também. Estou precisando de contato em MFO, Multifamily Office. Eu tenho um produto bem interessante para trabalhar em parceria com varejo final. Eu acho que tem algumas características ali bem específicas que varejo vai agradar, tá bom? Valeu, pessoal. Boa semana, bons negócios. Cajuí Capital, fortalecendo negócios que movem o Brasil.